Depois também precisa fazer alguma coisa, né? Corta, né? Eu deixei no modo avião. O povo não atrapalha. A gente fazer. Aí é bom que você já entende. Pra você ver como é que a gente vai ter que fazer a parte dos pontos, entendeu? Como é que a gente vai ter que fazer. Porque eu fiz isso aqui de uma forma inteligente. Rapaz, o meu ouvido tá fazendo um barulho. Se alguma inflamação que deu aquela vez da garganta, aí passa pro ouvido e fica ruim. Então vamos lá então. Então eu vou estar explicando a parte da estrutura de pontuação da órbita. Que as pontuações, elas têm que ter uma certa característica para ter um controle do que tem que ser feito e ser pontuado de forma dos tipos de pontuação. Então o que acontece? Primeira coisa que a gente tem que entender. Para subir da órbita para a classe C, a gente precisa 100 pontos. São 100 pontos necessários. Aí nessa tabelinha aqui eu explico porque lá a gente tem 3 características diferentes de tarefas, atividades e desafios. Aí o que eu fiz? Eu peguei aqui ó, as tarefas diárias. Nessas tarefas diárias, 50%, né, 50% dos pontos desses 100% vão ser referente às tarefas diárias. Então aqui você pode ver aqui, ó, que no caso, 50% de 100 pontos são 50 pontos, ok? Tarefinha diária. Aí o que são essas tarefas diárias aqui? É o que depois a gente vai estar discriminando, né? Lá para explicar para vocês. Aqui primeiro estou passando aqui como vai funcionar o percentual de distribuição dos pontos. Então aqui eu tenho as atividades semanais, que são atividades, então é 30%, então são 30 pontos. E aqui eu tenho os desafios mensais, que é 20%. Esse cálculo aqui de porcentagem ele é baseado em quê? Na curva BC. 20% A, 30% B e 50% C. Então essa base aqui de cálculos aqui que foram feitos é baseado no framework da curva BC. Então aqui depois a gente tem os objetivos, né? Vou deixar aqui do jeito que está aqui. Aí tem a divisão da parte dos pilares, né? As tarefas diárias. E dentro, aqui ó, vamos lá, vamos pegar a parte das tarefas diárias, são 50 pontos, que é 50%. Aí a gente vai dividir agora esses 50% nos 3 pilares, para ter esse equilíbrio. Senão o que acontece? A pessoa vai lá e faz 50% só na parte espiritual, ou faz 50% só na parte do desenvolvimento mental, ou só no físico, e não é isso que a gente quer. A gente quer achar um equilíbrio. E para achar esse equilíbrio, eu desdobrei esses pontos dentro dos 3 pilares. Então, nas tarefas de 50% que eu vou mostrar aqui agora, vai poder ser Elias para nós aí. Aqui, ó, esse quadro aqui está explicando isso. Então vamos lá, ó. Dos 50%, olha lá, eu tenho os 3 pilares, espiritual, mental e físico. Então vamos lá, espiritual, percentual, 16,67, que é 1/3 dos 50%. Que no caso é 16,67 pontos. Que dá, no caso, 34 tarefas. Por quê? Cada ponto dessa tarefa diária equivale a meio ponto. Robert, aí não vai dar um número exato aqui, ó. Não, por isso que eu arredondei para cima. Certo? Foi arredondado para 34. Mental, mesma coisa. Aí é 1/3. E o físico, outro 1/3, que no total aqui dá os 50%. Aí você pode ver que aqui, ó, o correto dos 50 pontos, se vale meio ponto, era para dar o quê? 100, né? Só que para corrigir o erro aqui de cima, aí deu 102. Certo? Aqui na quantidade de tarefas. Aí pode descer aí. Não. Sobe um pouco aqui. Aí beleza, aqui ó, o exemplo das tarefas por pilar, né? Olha lá, espiritual, que é a questão da leitura da Bíblia, a meditação, a oração, a mental, que é a leitura dos livros, que vai ter todos os grupos lá para fazer esses controles. O aprendizagem de novas habilidades, a parte física lá, que é exercício físico e práticas de bem-estar. Aí, se os membros negligenciar um desses pilares, se não conseguir atingir os 50 pontos, se o membro negligenciar um desses pilares, ele não conseguirá atingir os 50 pontos máximos. Porque a pessoa tem que achar
esse equilíbrio lá dos 16%, que é dividido os 50 por 3, para ter esse equilíbrio entre os 3 pilares. Porque eu sei que tem muita gente que vai fazer o quê? Pô, velho, eu sou bom na parte física. Aí ele vai querer alcançar 50% dos pontos só no pilar da parte física. E essa não é a ideia. É achar o ponto de equilíbrio entre a parte da mente, corpo e espírito. Então, beleza. Aí pode descer aqui agora. Aí aqui agora eu tenho a divisão das atividades semanais, que é o quê? Os 30% que são referentes aos 30 pontos. Aqui ficou até mais simples, que aí o número fica redondo, né? Dos 3 pilares dá 10% para cada um, no total de 30%. Pontos máximos, 10 pontos. Aí você vai ver que quantidade de tarefas dá 2 tarefas. Por que dá 2 tarefas? Porque cada atividade semanal equivale a 5 pontos. Então eu tenho que conquistar o quê? 2 tarefas espiritual, 2 mental e 2 física, para mim conseguir concluir os 30%, que é os 30 pontos. Não tem segredo. Você vê, pouca coisa, 2 tarefas. Claro que aqui a tarefa, grande parte delas, elas vão ser concluídas durante um prazo de 30 dias, outras pode ter até recorrência. O que seria essa recorrência? Já vou estar explicando aqui, mas vai ter depois o material explicando bem mais sobre isso, né? Quando a gente chegar lá no ponto de explicar a atividade. Vamos falar aqui sobre a questão do vício em pornografia, que a gente tem aqui na parte mental. Eu tenho lá que eu posso refazer a atividade até numa linha de tempo de 3 meses. Então, o que acontece? Ganhei 10 pontos no primeiro mês, que eu consegui ficar livre da pornografia, só que eu posso renovar para mais 2 meses. Então, só a pornografia aqui já te dá 30 pontos, entendeu? No caso, te dá 15 pontos, né? Porque são 5 para cada atividade. A ideia aqui, depois dos pontos, a gente vai estar explicando depois em outro material. Mas aqui eu já estou deixando mais ou menos exemplificado, que fica mais claro. Mas só para entender que o mais importante é esse desdobramento aqui, ó, do percentual, que vai ter. Aí vou descer para nós aí. A espiritual, né? Lá, perdoar alguém, ajudar o desconhecido, isso aqui são a atividade, viu? Que a gente vai passar para depois para a pessoa passo a passo, que ela vai ter que executar. A mental, que é escrever reflexões sobre um aprendizado, a parte física, isso aqui é só exemplo. Depois vai ter atividade toda discriminada. Beleza. Aí fala também a mesma coisa aqui, se o caso o membro não venha completar o percentual de cada pilar, ele não consegue alcançar o teto máximo dos 30%. Beleza, aqui agora a gente tem a divisão dos desafios mensais. Aí dos desafios mensais aqui, o que acontece? Eu tenho aqui, ó, 10 pontos para cada desafio. Esse é o único que a pessoa ela pode escolher dois desafios. Porque são 20% e cada uma delas vale 10 pontos. Então a pessoa pode escolher 2. Ah, Robert, eu vou escolher então um espiritual e um físico. Eu vou escolher um mental e um físico. Aí fica a critério da pessoa, que ela não pode fazer escolher 2 do mesmo pilar. Mas aqui ela tem essa condição de deixar um pilar sem e escolher apenas 2 pilares, porque ela precisa só de 20 pontos. E aqui é permitido fazer isso porque nas tarefas que a pessoa ela vai estar fazendo um trabalho mais individual e progressivo, que é todos os dias, e nas atividades semanais que ela está enfrentando um desafio, ali ela já cumpriu o papel dela já individual. Aqui já é um papel mais coletivo. Então não tem problema ela escolher 2 pilares. Não que tenha menos importância, isso aqui é o que tem mais importância, que você está gerando valor na vida de outras pessoas. Mas ela tem o critério de escolher 2 desafios, porque isso aqui também é um pouco mais complicado, tem uma certa burocracia, né? Isso aqui depois vai ser explicado. O desafio ele tem mais pontos, ele vale mais pontos, porque para a execução dele exige um trabalho, um planejamento maior do que os outros trabalhos que são individuais, que dependem só de você. Então aqui coloca aqui o exemplo do desafio mensal. Aí tem aqui a parte espiritual lá, visitar um orfanato. Então isso eu falando para você, é bem mais complicado. As outras tarefas é referente a trabalho individual, então você resolve. Aqui não, meu irmão. Aqui você vai ter que entrar em contato com o orfanato. Só que isso aqui eu vou explicar na aula, viu? Porque isso aqui, a gente vai estar fazendo isso para mostrar para vocês como funcionou o passo a passo. Vai te passar todo o passo a passo. De como que você entra em contato no caso aqui, com o orfanato, o que você tem que fazer e tudo mais. Parte mental.
participar de um evento de crescimento pessoal, tal. Então a gente vai explicar essa parte também. Aqui é a parte física também, que a pessoa enfrenta um desafio, tal, né? Igual subir aqui numa montanha, fazer uma maratona, coisa do tipo. Tudo isso aí a gente vai estar passando depois. Que mais é para explicar o percentual de pontos. Como isso impacta a progressão, né? Requisitos para avançar para a classe C, vamos lá. Aí tem os 100 pontos que a gente tem que alcançar. Desses 100 pontos, 50 das tarefas diárias, 30 das atividades semanais e 20% dos desafios mensais. Aí tem que completar lá as atividades em todos os pilares, então tem que respeitar isso. Apenas a parte do desafio mensal que você pode escolher, 2, porque você precisa de 20 pontos, cada uma vale 10, que eu já expliquei isso para vocês. Não pode falhar mais de um mês consecutivo sem cumprir os desafios. Isso aqui depois vai ter uma outra apresentação falando da regressão de pontos. Aí eu vou explicar mais sobre isso. Sequências do score, sequências do baixo score, né? Olha lá, se um membro não atingir 100 pontos dentro do período determinado, ele permanecerá na órbita até completar os requisitos. Então você vai ficar lá na órbita, vai passar por processo de reciclagem. Tem um tanto de coisa que acontece aqui. Até chegar a um ponto, caso a pessoa realmente não tenha interesse, depois da gente insistir, tentar fazer de tudo, a pessoa ela vai sofrer um desligamento da SOL. Se um membro não acumular pontos suficientes, repetidamente, pode ser desligado da SOL, que é isso que depois eu vou explicar para vocês lá na parte de regressão. Aqui é progressão, lá é regressão. Aí pode descer o slide para nós. Acabou. Então é isso. Simples e prático. Aí da próxima agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a explicação da regressão. Isso aqui é a progressão. Na regressão tem bastante coisa também explicando também. Que aqui, caso a pessoa não cumpra, caso ela não faça, então eu vou deixar tudo isso explicado. Então, até a próxima. Deixa eu te fazer uma pergunta.